Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Eu quero convidar você a abrir as Sagradas Escrituras e acompanhar comigo a leitura de hoje. Hoje é o dia 225 da nossa leitura. Ainda tem mais 140 dias de leitura, se assim Deus permitir. Nós vamos ler o livro de 2 Crônicas, capítulo 21, e a gente está fazendo aí, intercalando os livros de 2 Crônica e 2 Reis. Depois a gente vai para Joel, aí depois vamos para Atos, e aí a gente volta, ou seja, não é uma sequência, intervalada, não é diferente da sequência que está escrito a Bíblia, né? A Bíblia cristã. Bom, versículo 1 de 2 Crônicas, capítulo 21, diz assim que quando Josafá morreu, ele foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Jeorão foi o seu sucessor. Os irmãos de Jeorão e os outros filhos de Josafá foram Azarias, Jeiel, Zacarias, Micael e Cefatias. Todos foram filhos de Josafá, rei de Judá. Seu pai tinha dado a cada um deles presentes caros de prata, ouro e objetos de valor, e também algumas das cidades fortificadas de Judá. Contudo, nomeou Jeorão para ser o seu sucessor, pois era o seu filho mais velho. Quando Jeorão havia estabelecido firmemente no reino de seu pai, matou todos os seus irmãos e os outros líderes de Judá. Jeorão tinha 32 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 8 anos. Seguiu o exemplo dos reis de Israel e foi tão perverso quanto a família do rei Acabe, pois se casou com uma das filhas de Acabe. Jeorão fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas o Senhor não quis destruir a dinastia de Davi, pois havia feito uma aliança com Davi e prometido que os seus descendentes continuariam a brilhar como uma lâmpada para sempre. Durante o reinado de Jeorão, os edomitas se rebelaram contra Judá e proclamaram seu próprio rei. Então Jeorão saiu com todo o seu exército e todos os seus carros de guerra, e os edomitas cercaram o rei e os comandantes de seus carros. Mas ele saiu à noite e os atacou. Ainda assim, até hoje Edom é independente de Judá. A cidade de Libna também se rebelou nessa ocasião. Tudo isso aconteceu porque Jeorão havia abandonado o Senhor, o Deus de seus antepassados. Havia construído santuários idólatras na região montanhosa de Judá e levado ao povo de Judá e de Jerusalém a prostituir-se e a desviar-se. Então o profeta Elias escreveu esta carta para Jeorão. Assim diz o Senhor, o Deus de seus antepassados Davi. Você não seguiu o bom exemplo de seu pai Josafá, nem o seu avô Asa, rei de Judá. Em vez disso, tem sido tão perverso quanto aos reis de Israel, e tem levado o povo de Jerusalém e de Judá a prostituir-se, como fez o rei Acabe em Israel. E chegou a matar os seus próprios irmãos, homens melhores que você. Por isso agora o Senhor está prestes a castigar você, e o seu povo e seus filhos e suas esposas, e tudo que lhe pertence, com uma terrível praga. Você sofrerá de uma séria doença intestinal que se agravará a cada dia, até que seus intestinos saiam do corpo. Então o Senhor instigou os filisteus e os árabes que moravam perto dos etíopes e atacaram Jeorão. Eles marcharam contra Judá, romperam as suas defesas e levaram tudo que era de valor do palácio real, e também os filhos e as esposas do rei. Somente Acasias, seu filho mais novo, foi poupado. Depois de tudo isso, o Senhor feriu Jeorão
com uma doença intestinal incurável. Ela se tornou cada vez mais grave e no fim dos 2 anos seus intestinos saíram do corpo. E ele morreu em agonia. Seu povo não fez nenhuma fogueira em sua homenagem como havia feito para os seus antepassados. Jeorão tinha 32 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 8 anos. Ninguém lamentou sua morte. Ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não no cemitério dos reis. Capítulo 22, versículo 1. Então o povo de Jerusalém proclamou Acasias, filho mais novo de Jeorão, o novo rei, pois os bandos de saqueadores que vieram com os árabes tinham matado todos os filhos mais velhos de Jorão. Assim, Acasias, o filho de Jorão, reinou em Judá. Acasias tinha 22 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 1 ano. Sua mãe era Atália, neta do rei Omrim. Acasias também seguiu o exemplo da família do rei Acabe, pois a sua mãe o incentivou a praticar o mal. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a família de Acabe. Depois da morte de seu pai, ele se tornou seus conselheiros e levou à ruína. Seguindo os conselhos deles, Acasias se uniu a Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, na guerra contra Azael, rei da Síria, em Ramote Gileade. Quando os sírios feriram Jorão na batalha, ele voltou a Jezreel para se recuperar dos ferimentos sofridos em Ramote. Visto que Jorão estava ferido, Acasias, rei de Judá, foi visitá-lo em Jezreel. Deus havia decidido que essa visita seria a ruína de Acasias. Enquanto Acasias estava em Jezreel, saiu com Jorão ao encontro de Jeú, neto de Nimsi, a quem o Senhor havia escolhido para destruir a dinastia de Acabe. Quando Jeú executava o juízo contra a família de Acabe, encontrou alguns oficiais de Judá e parentes de Acasias, que o serviam e os matou. Então os homens de Jeú partiram em busca de Acasias e encontraram escondido na cidade. Na cidade de Samaria. Eles trouxeram a Jeú e o mataram. Acasias recebeu um sepultamento digno, pois o povo disse: ele era neto de Josafá, homem que buscou o Senhor de todo o coração. Contudo, nenhum dos membros da família de Acasias que sobreviveram conseguiu reinar em seu lugar. A rainha Atalia, mãe de Acasias, rei de Judá, soube que seu filho estava morto. Mandou exterminar o restante da família real de Judá. Mas Josaba, filha do rei Jeorão, pegou Joás, o filho ainda pequeno de Acasias, dentre os outros filhos do rei, que estava para ser morto, e colocou num quarto com a sua ama. Assim, Jeozeba, esposa do sacerdote Joiada, irmã de Acasias, escondeu o menino para que Atalia não o matasse. Joás ficou escondido com eles no templo de Deus durante 6 anos, enquanto Atalia governava o país. Capítulo 23. No 7º ano do reinado de Atalia, o sacerdote Joiada decidiu agir. Criou coragem e fez um acordo com os comandantes dos batalhões. Azarias, filho de Jeroão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maacéias, filho de Adaias, e Elisafate, filho de Zicri. Esses homens viajaram por todo o reinado de Judá e convocaram os levitas e os chefes da família e de todas as cidades para irem a Jerusalém. Todos se reuniram no templo de Deus, onde firmaram um pacto solene com o jovem rei Joás. Joiada lhe disse: aqui está o filho do rei. Chegou a hora dele governar. O Senhor prometeu que um descendente de Davi seria nosso rei.
vocês devem fazer o seguinte: quando os sacerdotes levitas entrarem em serviço no sábado, uma terça parte de vocês ficará à guarda nas portas, outra terça parte irá no palácio real, e a outra terça parte ficará de guarda na porta do alicerce. Os demais permanecerão nos pátios do templo do Senhor. Lembre-se, apenas os sacerdotes e os levitas de serviço podem entrar no templo do Senhor, pois foram consagrados. O restante do povo deve obedecer às instruções do Senhor e ficar lá de fora. Lá de fora, vocês levitas posicionem-se em volta do rei, de armas na mão. Matem qualquer pessoa que tentar entrar no templo. Permaneçam com o rei onde ele for. Então os levitas e o povo de Judá fizeram tudo o que o sacerdote Joiada ordenou. Os comandantes se encarregaram dos homens que iam entrar em serviço naquele sábado e dos que iam sair. O sacerdote Joiada não deixou ninguém para ir para casa no fim do turno. Depois Joiada forneceu aos comandantes as lanças e os escudos, grandes e pequenos, que haviam pertencido ao rei Davi, e os que estavam guardados no templo de Deus. Posicionou todos os homens em volta do rei, armas na mão, formaram uma fileira desde o lado sul do templo até o lado norte, ao redor do altar. Então Joiada e seus filhos trouxeram Joás, o filho do rei, para fora, puseram a coroa em sua cabeça e lhe entregaram uma cópia da lei. Depois ungiram Joás e proclamaram rei, e todos gritaram: Viva o rei! Versículo 12. Junto à coluna. Na entrada do templo, estava rodeado pelos comandantes e tocadores de trombeta. E a gente toda na terra se alegrava e tocava trombetas. Cantores com os instrumentos musicais dirigiam ao povo numa grande celebração. Quando Atalaia viu tudo isso, rasgou as suas roupas e gritou: Traição, traição! Então o sacerdote Joiada ordenou aos comandantes encarregados das tropas: Levem-na aos soldados que estão na frente do templo e matem qualquer pessoa que a seguir, pois o sacerdote tinha dito: ela não deve ser morta dentro do templo do Senhor. Eles prenderam e a levaram à porta dos cavalos, no terreno do palácio, e a mataram ali. Joiada fez uma aliança entre ele, o povo e o rei, estabelecendo que eles seriam o povo do Senhor. Todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou, demoliram os altares, despedaçaram os ídolos e executaram Matã, sacerdote de Baal, em frente aos altares. Joiada encarregou os sacerdotes e os levitas que cuidarem do templo do Senhor, segundo as instruções de Davi. Ordenou que apresentassem holocaustos ao Senhor, como ordenava a lei de Moisés, com os cânticos e alegria, conforme Davi tinha instruído. Também pôs a guarda às portas do templo do Senhor, para que não entrasse ninguém que por algum motivo estivesse cerimonialmente impuro. Então os soldados dos batalhões e os nobres, os governantes e todo o povo da terra escoltaram o rei para fora do templo do Senhor. Passaram pela porta superior e entraram no palácio, onde o rei se sentou no trono real. Todo o povo do reino se alegrou, a cidade ficou em paz, pois Atalaia tinha sido morta. Capítulo 24, versículo 1. Joás tinha 7 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 40 anos. Sua mãe se chamava Zíbia e era de Berseba. Joás fez o que era certo aos olhos do Senhor enquanto o sacerdote Joiada estava vivo. Joiada escolheu 2 esposas para Joás e ele teve filhos e filhas. Algum tempo depois, Joás resolveu fazer reparos no templo do Senhor, reunindo o sacerdote
E os levitas lhe deu as seguintes instruções: vão a toda a cidade de Judá e recolham os impostos anual para fazer os reparos do templo do Senhor. Faça isso logo. Os levitas, porém, não se apressaram. Então o rei mandou chamar o sumo sacerdote, Joiada, e perguntou: por que vocês não exigiu que os levitas saíssem e recolhessem os impostos que a cidade de Judá e a cidade de Jerusalém devem pagar para o templo? Moisés, servo do Senhor, estabeleceu que a comunidade de Israel pagasse esse imposto para a manutenção do tabernáculo da aliança. Ao longo dos anos, os seguidores da perversa Atalaia haviam arrombado o templo de seu Deus e usado objetos sagrados no templo do Senhor para adoração às imagens de Baal. Por isso o rei ordenou que fizesse uma caixa grande e colocasse ao lado de fora para o templo do Senhor. Então foi proclamado em Judá e em Jerusalém que o povo deveria trazer ao Senhor impostos que Moisés, servo de Deus, havia requerido aos israelitas dentro do deserto. Isso agradou todos os líderes e povo. Eles trouxeram de bom grado suas contribuições e as colocaram na caixa até enchê-la. Sempre que a caixa ficava cheia, os levitas levavam aos oficiais do rei. O sacerdote da corte e um oficial do sumo sacerdote as vaziavam e levavam de volta ao templo. Assim fazia diariamente e reuniram muitos recursos. O rei da joiada entregava o valor aos supervisores da construção, que o contratava pedreiros, carpinteiros e artífices que trabalhavam com ferro e bronze para a reforma do templo do Senhor. Os homens encarregados da reforma trabalhavam com dedicação e a obra progredindo, restaurando o templo de Deus de acordo com o modelo original e o reforçaram. Quando todos os reparos foram concluídos e trouxeram ao rei e à joiada os recursos que sobraram, o valor foi usado para fazer diversos objetos para o templo do Senhor, utensílios para o serviço e para os holocaustos, também de vasilhas e dos outros objetos, de ouro e prata. Enquanto o sacerdote Joiada viveu, os holocaustos eram oferecidos continuamente no templo do Senhor. Joiada viveu muitos anos, morreu em idade avançada, com 130 anos. Foi sepultado dentre os reis na cidade de Davi, pois havia feito bem em Israel, para Deus e o seu templo. Versículo 17. Depois da morte de Joiada, os líderes de Judá vieram ao rei Joás e se curvaram diante dele, e ele ouviu seus conselhos. Abandonaram o templo do Senhor, o Deus de seus antepassados, e adoraram postes de Aserá e ídolos. Por causa desse pecado, a ira de Deus veio sobre Judá e Jerusalém. Ainda assim, o Senhor enviou profetas para trazê-lo de volta para ele. E o profeta advertiu, mas o povo não o quis. Então o Espírito de Deus veio sobre Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Ele se pôs em pé diante do povo e disse: isso é o que Deus diz, porque vocês desobedeceram os mandamentos do Senhor e com isso deixaram de prosperar? Visto que abandonaram o Senhor, agora ele os abandonou. Então os líderes conspiraram contra Zacarias e o rei ordenou que ele fosse morto por apedrejamento no pátio do templo do Senhor. O rei Joás não levou em conta a lealdade que Joiada, pai de Zacarias, lhe havia demonstrado e matou o seu filho. As últimas palavras de Zacarias antes da morte foram: que o Senhor veja o que estão fazendo e vingue a minha morte. Na virada do ano, o exército sírio marchou contra Joás, invadiram Judá e Jerusalém e mataram todos os líderes do povo. Enviaram para o seu rei em Damasco tudo que havia saqueado. Embora os sírios tivessem atacado com apenas um exército pequeno, o Senhor entregou às suas mãos o exército muito maior de Judá. O povo de Judá havia abandonado o Senhor e o Deus de seus antepassados. Por isso o juízo foi executado contra Joás. Os sírios se retiraram e deixaram Joás gravemente ferido. Seus próprios oficiais conspiraram contra ele, porque ele havia assassinado o filho do sacerdote Joiada, e mataram em sua cama. Ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não no cemitério dos reis. Os assassinos foram Josacar, filho de
de uma amonita chamada Simeate, e Jeozabade, filho de uma moabita chamada Somer. O relato sobre os filhos de Joás, as muitas profecias a respeito dele e os registros de reforma do templo de Deus estão registrados no comentário sobre o livro dos reis. Seu filho Amazias foi seu sucessor. Bom, então assim a gente encerra, né, mais um dia de leitura, 225. A gente encerra no capítulo 24 de 2 Crônicas. Quero convidar você para uma breve oração para a gente encerrar esse dia 225. Papai querido, maravilhoso Deus, te agradecemos pela tua história essa contada pelo teu povo, esse povo que inúmeras vezes desobedecem o seu chamado e vão adorar outros deuses a não ser o do Senhor, o único Deus, o Deus Todo-Poderoso, que nos criou e criou tudo que nele há, nesse mundo. Nós queremos te agradecer e pedir ajuda para que o teu Espírito interceda na nossa leitura diária, Pai, para glorificar o teu nome e nos edificar. Em nome santo de Jesus que te agradecemos. Amém. Bom, obrigado mais uma vez por você estar aqui. E ao término, né, desse vídeo, eu sempre convido você que ficou até aqui a acessar os 2 cards, um que é os 225 dias de leitura, né, na playlist, e o outro é um card da leitura do dia anterior. Convido você, para quem ainda não é inscrito no canal, clicar ali no meio, na bolinha aqui, numa foto, e você pode se inscrever e ativar seu sininho. Convide mais pessoas, compartilhe, dê o seu joinha, deixe seus comentários. Nos vemos, se Deus se permitir, no dia 226 da nossa leitura.